Então, olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Hoje é uma live para lá de especial, um momento em que nós vamos conversar sobre uma ferramenta que está revolucionando a maneira de as pessoas se organizarem no mundo todo. E essa ferramenta é o Notion, né? E nós também vamos conversar sobre um pouco de choque geracional, né? Porque eu fiz um desafio aqui para o Paulo, que vai ser o nosso mestre aqui do Notion, que vai nos ensinar a lidar com essa ferramenta. E o desafio que eu fiz para ele foi o seguinte: eu quero que ele me convença a abandonar o meu papel, meu lápis, o meu papel, que fazia esse barulhinho aqui, para anotar minhas coisas, para fazer minha gestão do tempo, para usar o Notion. Então, o desafio está lançado, Paulo. Né? O Paulo, para quem não conhece, é uma daquelas pessoas que inspira, que expira a tecnologia, que inspira a gente a usar novas ferramentas, desbravar novas oportunidades, né? Da IA, programação, Python, marketing, enfim. O Paulo é um generalista, mas apesar de generalista, ele conhece muito bem daquilo que faz, e é um profissional altamente diferenciado. Quem o conhece sabe e reafirma o que eu estou dizendo aqui. Paulo, é sempre uma honra estar com você, uma baita oportunidade de aprendizado. Já foi aquele tempo que dá do teu lado, me dava dor de cabeça de tanto que eu aprendia com você, agora você já me equalizou aí contigo, então muita coisa que eu aprendi me facilita bastante a vida. E é nesse sentido que eu te toco nesse assunto. Assim, o que acontece comigo, Paulo? Eu lido com... O que revolucionou minha vida pessoal e profissional foi gestão do tempo. Né? Então já vai fazer quase 4 anos que diariamente eu faço aquilo que eu digo para o meu menino, que é o design diário das minhas atividades para o amanhã seguinte, né, para o dia seguinte. E eu uso lápis e papel. Mas qual que é o meu problema, Paulo? Eu tenho uma central de informações num lado da folha, que eu tenho lá, por exemplo, todas as atividades que estão pendentes, todas aquelas que eu decido fazer no dia seguinte. Eu tenho também todas as metas de fim de ano, que são importantes para mim. Eu tenho também os projetos de longo prazo, então muita coisa escrita no lado do papel. E qual que é o método em essência? Eu tento puxar para todo dia seguinte alguma coisa que me complete, uma coisa que seja para além do dia a dia operacional, né? De você cumprir tarefas, de repente uma meta de fim de ano, ou um propósito de longo prazo. Só que qual que é o meu... Eu puxo daí para o outro lado do papel as decisões tomadas de um dia que vai ser permeado por obrigações, por questões profissionais, por dia a dia cíclico, mas também por coisas que me completam como pessoa, né, que tem a ver comigo, com as minhas metas, com os meus propósitos. Então isso é a magia que eu consigo trazer para o meu dia a dia. Mas qual que é o meu problema? Como eu faço manuscrito, Paulo, e agora eu trouxe para vocês, você não sabia que eu trazia isso aqui, Paulo? O que acontece? Como eu faço manuscrito, eu tenho isso aqui, ó, de papel, escrito nos últimos 4 anos, e eu levo mais ou menos de 30 a 40 minutos diários para organizar minha vida. Então, o meu desafio é esse: você consegue me ajudar, através do Notion, a melhorar a minha forma de organizar o meu dia, ou seja, agilizar a minha forma de trazer informações para o dia seguinte? Primeiro, né, Fabrício, agradecer aí a apresentação, né? A gente tá junto há um bom tempo trabalhando já, obrigado. E sim, dá para a gente resolver essa questão aí do papel para o Notion. Eu acredito que muito bem, até porque a minha grande questão aí com digitalizar as coisas, né, trazer para o Notion, trazer para essas ferramentas digitais, é que a gente consegue depois fazer uma análise muito melhor disso, né? Tipo, de realmente, sabe quando você tem a sensação de que a tua semana não foi tão produtiva? Sabe quando você tem aquela sensaçãozinha assim, putz, será que semana realmente foi produtiva, não foi? Isso a gente trazendo para o digital, a gente consegue gerar um gráfico para saber se você foi produtivo ou não, se você conseguiu cumprir as suas rotinas ali da semana ou não, né? Então, principalmente hoje, é realmente isso que a gente vai buscar desenvolver aqui. É o rastreador de hábitos. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui para já ficar mais fácil da gente ir conversando. Puxa, então eu já te faço uma provocação, Paulo, enquanto você Pode fazer. compartilha. Então, na verdade, você já está me provando que, além de gerenciar os compromissos, agências de decisões, através do que você vai mostrar para nós, a gente consegue gerar inteligência a partir do Exatamente. passado. Uau, Exatamente. A ideia de sensacional. digitalizar é sempre essa, né? É sempre você conseguir extrair o máximo de dados dessa informação que você está catalogando, né? Fantástico. Basicamente, o Notion ele é uma ferramenta para você catalogar informação. Ele, se não me engano, o Notion é uma ferramenta sul-coreana. Ele nasceu nas faculdades para o pessoal organizar estudos. Então, assim, o principal objetivo do Notion lá no começo era só
escrever documentos. Era Fantástico. só isso. Ele era um bloco de notas um pouquinho melhorado. Com o tempo, ele foi ganhando tanta relevância no mercado que o pessoal começou a fazer mais coisa com ele, adicionando interação entre entre uma página e outra, conseguindo trazer ali um gráfico para você medir as suas atividades. Então, assim, ele foi expandindo para muita coisa. E hoje em dia, assim, o meu ponto de vista maior sobre o Notion, tem muita solução. Tem Trello, tem Pipefy, a gente tem o Monday, ClickUp. Cara, solução para a gente montar hábito diário, rastreio de hábito e tudo mais, existe muita mesmo no mercado. A Asana, eu lembro que você usava por um tempo a Asana, lá também a gente chegou a usar um tempo junto, né? E o legal é que o Notion ele conseguiu cobrir todas essas áreas. Então você consegue ir desde o teu particular ali, o pessoal, dia a dia, até a organização da tua empresa inteira, tipo um escritório de advocacia, uma agência de marketing, você consegue personalizar ele para tudo isso. Esse que é o ponto mais interessante do Notion. Paulo, e deixa eu aproveitar e dar uma dica para o pessoal que está conosco. O Evaristo Neto, também um baita cara que entende para lá, além de todo mundo do Notion, está conosco também. Neto, obrigado por estar conosco, né? E especialmente obrigado por você nos ajudar a coordenar a interação com o pessoal, né? Então o Neto está à disposição, moçada, para perguntas, para analisar as perguntas e passar para o Paulo por ordem de chegada. Enfim, Neto, você está com a pauta das perguntas, fica bem à vontade. E até para dar um gás aqui no Paulo, enfim, dar umas provocadas naquilo que... Se eu estiver me enrolando aqui, pode acelerar. Né? O insight do Neto também é muito bem-vindo, eu fico só assistindo aqui. Ótimo. Vamos lá, então, né? Então, para a gente já começar com a parte prática aqui, né? Eu vou trazer... essa aqui é o site do Notion, então você vai digitar lá notion.so, você vai cair nesse site, e você vai clicar aqui, use o Notion gratuitamente. Com isso daqui, você já consegue criar uma conta no Notion, com o teu Gmail, qualquer e-mail que você tenha, você consegue criar uma conta. Para uso pessoal, ele é gratuito, então você não vai ter nenhum limite, né? Você tem todos os recursos dele em nível gratuito para quem vai usar só com uma pessoa na equipe. E se você passar para um time, alguma coisa, aí sim ele vai ser uma versão paga. Mas comparado com as outras ferramentas que tem no mercado, ele ainda é muito mais em conta, né? Então, você vai clicar aqui e depois de você realizar o processinho de cadastro, que é muito rapidinho, é só clicar ali, entrar com o teu e-mail e tudo mais, você vai cair nessa tela aqui. Isso daqui é o Notion quando você criou a tua conta. Ele vai ser uma tela em branco para você montar o que você quiser dentro desse painel. O que a gente vai montar hoje é isso daqui, que é o rastreador de hábitos. Esse daqui é o meu, pessoal, tá? Então, o que a gente vai montar é exatamente isso. É uma visão semanal da tua rotina, com controle ali de qual que é o teu humor do dia. Eu coloco ali quando eu estou cansado, inspirado, triste, qualquer coisa do tipo, a gente coloca aqui em cima. E aqui a gente vem marcando as atividades que a gente vai fazendo durante o dia. A gente pré-configura, né? Eu tenho a minha rotina, e daí a gente vai colocando esses tópicos ali da rotina para ir marcando o dia a dia. A partir disso, a gente vai gerando esse gráfico aqui para saber como que está o nosso engajamento na nossa rotina. Às vezes você precisa fazer uma alteração na tua rotina, alguma coisa do tipo, aqui você vai ter essa informação, por que eu não estou conseguindo fazer tal coisa? Ou em tal dia da semana, por exemplo, sábado, é um dia que eu não faço nada praticamente, que é esse pontinho, esse vale aqui no meio, provavelmente é um sábado aqui, que é quando eu realmente dou uma descansada e deixo a rotina um pouco de lado, né? Então, a ideia hoje, a gente vai desenvolver isso daqui, tá? Isso daqui a gente vai fazer juntos hoje. Voltando, então, a gente entra no Notion, a gente vai ter essa tela em branco. O primeiro conceito que a gente tem que entender do Notion, que ele é como se fosse um fichário. Imagine um fichário, trazendo ele, como o desafio hoje é comparar com o analógico, vamos pegar um fichário e você... Boa, Paulo. Cada página ali do Notion, que a gente vem aqui do ladinho e clica em adicionar página, cada página é como se você estivesse colocando uma página dentro do fichário, tá? É basicamente isso. E quando você vai evoluindo, você pode ter vários fichários para organizar coisas diferentes, tá? Por exemplo, aqui do meu lado esquerdo, que é o meu painel de navegação do Notion, eu tenho o Second Brain, que é o meu Notion pessoal, que além dos hábitos, eu ainda tenho outras coisas, que são projetos, anotações, clientes que eu atendo e tudo mais, eles ficam aqui também, tá? Então, eu consigo trabalhar tudo isso dentro desse meu Second Brain, que é como se fosse o meu auxiliar, meu cérebro auxiliar ali, que tem coisas que eu não consigo lembrar que estão anotadas lá. E quando a gente vai aqui para o
para a tela em branco, a gente começa a criar essas telas, né? Então, primeira coisa, isso aqui é o título da página, a gente vai colocar aqui, Ilustrador de hábitos, beleza? Que vai ser o projetinho que a gente vai desenvolver. Dúvida básica minha aqui, Paulo. Isso já está. A fonte ali já é formatada, tudo pré-setado, não precisa fazer. É tudo pré-setado, tá? A gente não precisa configurar nada disso daqui no Notion. Ele tem até algumas opções de você deixar a fonte um pouquinho menor, mas ele é isso que o pessoal às vezes estranha no Notion, que ele é muito aberto. Cara, é realmente como se fosse papel e caneta no digital. Ele é muito parecido com isso. Então a gente vai ter aqui a nossa página do rastreador de hábitos, que ela vai ser a página principal do projeto. Perfeito? Dentro disso, a gente vai ter um conceito chamado subpágina, que é você colocar um anexo nessa página. Vou tentar explicar melhor aqui para vocês. Quando você coloca a barra, você digita uma barra no Notion, ele vai abrir um menu de ações que você pode executar. Você pode, por exemplo, barra H2, ele vai dar um título 2 para você, que é heading 2. Então, assim, você pode digitar barra e selecionar aqui o tipo de conteúdo que você quer. Aqui, a gente vai criar agora o que a gente chama de uma tabela dentro do Notion, tá? A gente vai digitar aqui, barra tabela, e a gente tem dois tipos de tabela. A tabela inline e a tabela, que é uma tabela que vai ser adicionada dentro dessa página, e a gente tem uma tabela em página, que daí ela vai estar separada, tá? A gente vai mostrar aqui, vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Isso aqui a gente tem a tabela, perfeito? E deixa eu só... base de dados. Deixa eu só apagar isso aqui, porque eu estava usando a versão em inglês e eu acabei confundindo um termo, que era o tabela, com base de dados, tá? Ele traduziu agora para o português em base de dados. Então, a gente vai colocar barra base, e daí a gente vai ter base de dados inline, base de dados página inteira e visualização em tabela, que depois a gente vai entrar nas visualizações. Então, agora a gente vai criar aqui uma base de dados página inteira. A gente foi para outra página, certo? Se a gente vier aqui, ó, no menu lateral esquerdo, vocês estão conseguindo ver bem a fonte na tela, tudo certinho? Porque às vezes... Tá sim, Paulo. Tá sim. Aí. Tranquilo. Aí aqui, nesse ladinho esquerdo, aqui, nesse menu, a gente vai ver a página que a gente tinha criado, que era o rastreador de hábitos, beleza? Era o título da página que a gente tinha criado, que é essa daqui. E embaixo, agora, a gente tem uma página sem título, ok? Que é a base de dados que a gente acabou de criar. E agora a gente vai por aqui hábitos. Perfeito? Isso daqui vai ser o banco de dados onde a gente vai armazenar essas informações. Pense que é igual uma tabela do Excel. Você está armazenando as informações dentro de uma tabela do Excel, para ficar fácil, tá? Dentro disso daqui, a gente vai ter as propriedades da tabela, que são as colunas. Tá? Dentro de cada tabela, você sempre vai ter as propriedades. Se a gente vier aqui em novo, aqui no cantinho direito, clicando em novo, ele vai abrir essa tela para a gente adicionar um novo item, uma nova linha na nossa tabela, com as propriedades. Então, assim, ele sempre vai vir com essa propriedade base, que é a tag, tá? E a gente consegue alterar propriedades do item da tabela. Não sei se ficou muito claro, o Fábio está tranquilo? Paulo, para mim não ficou. Aí. Preciso entender melhor isso aí. Então, assim, a gente criou a página do rastreador. Dentro da página, a gente criou uma tabela, banco de dados. Opa. Que ela entrou não como uma tabela na página, ela entrou como subitem no fichário. Isso, exatamente. Ele está como se fosse um anexo, exatamente. Uhum. E ele veio para cá, tá? Certo. Isso está dentro do rastreador. Pensa que Perfeito. É uma pasta, e dentro da pasta a gente tem esse banco de dados aqui. Dentro do banco de dados, a gente tem ele está sendo visualizado em formato de tabela, tá? E com esse formato de tabela, a gente consegue criar os itens. Tá? Perfeito. O que não ficou claro para mim foi a questão do quando você abriu ali o lado, um nova ali, beleza. sabe? Beleza. Não, tranquilo. É aquilo que a gente comentou no começo. O Notion, por ele ser muito aberto, às vezes ele dá uma confundida de onde você está mexendo em cada parte ali, tá? Então aqui, vindo em novo, aí, agora sim, a gente tem aqui o item que vai ser adicionado na tabela. Beleza? É uma linha na tabela. A gente vai preencher essa tabela. E preenchendo essa tabela, agora a gente vai personalizar as propriedades do item. A gente tem esse tags que a gente não vai usar, então a gente vai vir aqui e excluir. E nas propriedades da tabela, a gente vai visualizar que tem vários tipos de propriedades que a gente pode usar. Texto, número, seleção múltipla, status, data, pessoa, arquivo. Isso aqui são os tipos de dados que um banco de dados aceita dentro do Notion. Tá? Nisso daqui, a gente vai começar a criar
aquela formação que a gente tem dos hábitos que a gente quer marcar. Então, como a gente quer marcar o hábito, a gente vai selecionar a propriedade do tipo caixa de seleção. Tá? Selecionei a caixa de seleção e eu vou pôr o nome do hábito que eu quero pôr na primeira caixa de seleção. Por exemplo, 8 horas de sono. E aqui do ladinho a gente pode vir escolher um ícone para isso aqui. Que luxo, hein, Paulo? 8 horas de sono. Pô. Bate inveja aí. Eu tento, mas nem sempre dá. 8 horas de sono, mas nem sempre dá. Aí a gente vai marcar cada um dos dados que a gente quer ter ali, a gente vai colocar aqui sempre como caixa de seleção, porque lá na frente a gente quer selecionar. Lembra que o layout que a gente tem lá é para selecionar os itens? Então a gente vai criar aqui sempre como caixa de seleção. Sei lá, fala mais um hábito teu aí da manhã, rotina matinal aí, Fabrício, que a gente pode verificar a agenda. Tá. Verificar a agenda. Você vai adicionar mais uns 2 aqui, só de exemplo. Põe lá alguma coisa assim, 1 hora de exercícios. Atividade física. Atividade física. Atividade física. Perfeito. Opa. Aí. E mais um, beber 2 litros de água no dia. Importante, hidratem-se. Importante. Beleza. A gente criou os... Aqui seria basicamente a nossa rotina. A rotina que a gente quer rastrear. Beleza? Criamos aqui caixinha para cada um desses itens. Aqui eu ainda vou adicionar mais um, que vai ser uma caixinha de seleção agora, que a gente vai selecionar o nosso humor. Vai? Só para a gente ter ali um rastreio de, no dia você estava bad vibes e você não conseguiu fazer nenhum item da tua rotina. Tem dias que são assim, né? Não tem jeito. Então a gente vai por aqui, calmo, feliz, inspirado, triste e cansado. Beleza. A gente colocou aqui alguns tipos de humor aí que a gente pode estar. Depois você também pode personalizar isso. Só vou renomear aqui. Então, segue aquela lógica, né? O que é quadradinho, você pode selecionar todos ou um apenas. O que é redondinho, você vai selecionar um e elimina os outros. As outras exatamente. O quadradinho é o checkbox, famoso, né? Você só vai dar o checkzinho. É aquilo lá, lista de tarefas. Vamos pensar no papel agora, né? Você fez sua listinha de tarefas, risquei lá, checkzinho, fiz. Perfeito, é isso. Isso é o checkbox. E o seleção, a gente vai selecionar sempre alguma das opções pré-existentes ali do campo. Perfeito? Aí aqui, no título, eu vou deixar pré-configurado como hábito. E a gente vai colocar um recurso aqui do Notion, que como que eu posso trazer isso para vocês? Ele é tempo relativo. Que se eu colocar um arroba, tá? Ele está marcando aqui hoje. Amanhã, esse hoje vira ontem, entendeu? Isso é tempo relativo. É um conceito de programação que eles trouxeram para o Notion, que você vai colocar esse arroba hoje para marcar a data de hoje, ou a data que você preferir. Você pode clicar aqui e selecionar a data, ó. Mas ontem ele muda para ontem. Então, ele sempre vai marcar o tempo relativo de hoje para aquela data do item que você criou. Perfeito? Isso significa que sempre ele vai atualizar para o dia é isso? Exatamente. Sempre no dia que eu tiver, eu vou ver esse hábito aqui, que era o hábito da semana passada. Tipo assim, semana que vem, eu vou olhar esse hábito da quarta-feira, dia 27/3. Ele vai estar escrito ali. Semana passada. Uma semana atrás vai estar escrito. Joia. Tempo relativo, né? E aqui embaixo, aqui a gente definiu as propriedades. Então, esse é um conceito bem importante do Notion, que são as propriedades. Tá? Vocês vão personalizar isso conforme vocês acharem melhor, né? E fiquem tranquilos que no final da live a gente vai mandar o template que a gente está criando para vocês conseguirem editar, que eu sei que criar tudo zero às vezes é um pouquinho chato, e é isso que o pessoal não tem muita paciência com o Notion, que você criar tudo zero às vezes é muito maçante, né? Então no finalzinho da live a gente vai compartilhar o link para vocês replicarem esse template para vocês. Você aperta um botãozinho, ele replica no Notion de vocês. E aqui a gente vai adicionar mais uma propriedade agora, que vai ser fórmula. A fórmula, esse aqui é um campo um pouquinho mais complexo, que a gente vai usar ele para calcular o progresso da nossa atividade. Perfeito? Por que eu digo que ele é um campo um pouquinho mais complexo? Que realmente aqui
a gente vai ter quase que uma programação dentro do Notion, tá? Só que é uma programação bem simples. Deixa eu só pegar minha colinha aqui para eu copiar a fórmula que a gente vai utilizar aqui, que é essa daqui. Apareceu aí para vocês, né? Round de tal. Eu só mudar minha tela aqui. Aí. O que essa fórmula vai fazer? Ela vai arredondar. Aqui é uma fórmula de cálculo de porcentagem, tá? Pense que vocês estão somando os itens que vocês estão marcando, dividindo pelo número de itens que tem, que ali no caso são 4 atividades, vezes 100 para ele dar em porcentagem para a gente. E esse round aqui no começo ele só está arredondando. Então aqui eu vou pegar 8 horas de sono, ponto to number. Aqui a gente vai pegar o verificar a agenda, ponto to number. Aí eu vou pôr mais atividade física, ponto to number, mais beber 2 litros, ponto to number. E vou dividir por 4. Então, a formulazinha é bem simples, eu só troquei as variáveis da fórmula. Eu sei que isso aqui assusta um pouco para quem está começando, então deixei o mais simples possível a fórmula, e no template vocês vão conseguir replicar isso para não ter que ficar se preocupando com fórmula. E a partir disso daqui, ó, o legal é que esse zero, quando eu marco, ó, 0,25, 0,50, 0,75, 100, que é o meu progresso do dia. Perfeito? Ele arredondou para mim. Agora a gente só vai vir aqui na propriedade e vai mudar formato de número para porcentagem. E uma barrinha, para ele mostrar para a gente uma barrinha bonitinha ali, que eu gosto que o visual fique bem certinho. E mostra o número. Então, assim, ó, você vai marcando o teu hábito. Viu? Ó, isso daqui é 90% do projeto, tá? Tipo, a gente acabou de matar 90% daquele rastreador aqui, que é, você vem marcando o teu hábito do dia, e ele vem marcando para você a porcentagem. Perfeito? Alguma dúvida aqui, Fabrício? Tranquilo? Não, só tô querendo usar já, você já me convenceu. Tô te convencendo já? Nossa. Então aqui, ó, a gente conseguiu trazer isso. E agora eu vou fechar aqui. Agora a gente voltou para a página dos hábitos, que é o nosso banco de dados que a gente está armazenando. Eu vou deletar esses 2 itens que a gente tinha criado. Vou vir aqui nessa setinha para baixo, do lado do novo, e vou criar um novo modelo agora. Que o novo modelo é o quê? A gente acabou de configurar a nossa instalação do Notion ali, perfeito? Está configuradinha, bonitinha. E agora a gente vai criar um modelo para ele replicar todos os dias. Então, todos os dias, quando a gente entrar no Notion, a gente vai conseguir replicar isso sem a gente ter que clicar em nada, ele já vai colocar o hábito ali para a gente, beleza? Então, eu vou colocar aqui hábito, arroba, push. Aí o more eu vou deixar vazio, aqui eu vou deixar tudo vazio. E aqui embaixo, Fabrício, aí entra uma parte bem importante, que eu sei que é importante para você, que é aquela questão dos blocos de anotações das tarefas que você... Isso, eu Você tem preciso... aí o modelo da tua aí, para a gente tentar replicar alguma coisinha ali? Olha, eu vou tentar, se eu for compartilhar a tela, eu me perco com você. Pode, só fala para mim aí, o que a gente tem de blocos? Então, assim, na frente do papel tem as decisões já tomadas, né? Então, eu vou usar o verso. No verso eu tenho um espaço de tarefas que eu vou fazer amanhã. Uma to-do list, né? Enfim, vou fazer. Tá. Perfeito. Isso. Daí do lado da tarefa do vou fazer tem stand-by, né? Que vai ficar em espera. Por que isso é importante para mim, Paulo? Porque é claro que eu trago coisas para o dia seguinte, mas eu preciso monitorar aquilo que eu tô em a ver comigo, com as pessoas, né? E tem uma terceira coluna, que é a coluna dos grandes projetos e propósitos, assim, sabe? São coisas maiores, tipo, por exemplo, só para o pessoal entender, um projeto de uma viagem em família, por exemplo, uma coisa que não adianta você de um dia para o outro resolver. Você precisa de tempo, uma sequência de atividades, tarefas e tempo, energia para que aquilo aconteça. Então eu separo essa questão de projetos porque são coisas que de tempos em tempos eu tenho que puxar para o vou fazer, senão nada acontece, né? Então basicamente é isso, sabe? Tem algumas outras variáveis, por exemplo, que não viria ao caso agora, serão mais complexas. Mas a ideia toda está em trazer projetos para o dia a dia, trazer projetos para o vou fazer. Então projetos e stand-by são coisas variáveis, né? Sim. E eu vou fazer também, eu preencho o que eu vou fazer, mas eu tenho que deixar, especialmente os projetos guardadinhos, eles não mudam, né? Exatamente. E você todo dia acompanha esses projetos, e Todo você vê dia. de um dia para o outro,
você chega no final do teu dia, você planeja o teu próximo dia. Isso. Por exemplo, na questão da viagem, envolve meu sogro, minha sogra, Uhum. a nossa família aqui, meus pais, minha irmã que mora nos Estados Unidos, então tem que ver, de repente, passaporte de alguém que não tem Sim. visto, Uhum. sabe, economia financeira, vários itens que são tarefas dentro dos projetos, mas que levam Entendi. tempo, né? Então a gente precisa sempre estar com aquele alerta, assim, o projeto tem que fazer parte da tua reflexão para o dia seguinte. É Perfeito. isso. Entendi. Então, a gente vai ter essas 3 áreas aqui embaixo, que lembra que a gente está agora no modelo. Isso daqui é o modelo que vai ser replicado para todos os dias. Perfeito? Então, a gente vai deixar ele limpo agora, a gente não vai pôr nenhum item aqui dentro, porque ele vai ser o modelo que vai ser usado lá na frente. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? O pessoal está acompanhando? O pessoal está vivo ainda? Só tá vivo aí ainda? Vou colocar só um íconezinho aqui no nosso hábito. Sei lá, qualquer coisa aqui só para Fireworks, fechou. Só para a gente ter o íconezinho que fica mais bonitinho. Agora a gente tem pré-configurada a nossa tabela, que está vazia, né? Você pode ver aqui que a gente não tem nada e não está naquele formato lá que eu mostrei lá no começo, que seria a nossa visualização diária dos hábitos, né? Então aqui a gente tem algo mais limpo, tá? Que seriam só a lista de hábitos que a gente tem e o progresso, tá? Então, basicamente a gente configurou e agora isso aqui você vai fazer só uma vez, tá? Isso aqui você está criando o teu workspace do Flow, do Notion, tá? Depois de configurado, você só vai utilizar ele, tá? A gente está criando a ferramenta para utilizar. E é esse o ponto que, de novo, eu falo que o Notion é maravilhoso, que você cria a ferramenta do jeito que você quer. Você personaliza a ferramenta do jeito que você quer. Então, agora, a gente vai para um novo conceito, que é visualização. A gente criou o banco de dados, e agora a gente vai criar uma visualização do banco de dados. Que a gente vai digitar aqui visualização, e a gente tem vários tipos de visualização. Tabela, que vai vir igual a do banco de dados, é uma tabela igual do banco de dados. A gente tem quadro, a gente tem galeria, lista, calendário e cronograma. Esses são os tipos de visualização que a gente tem. Então, eu vou colocar aqui em calendário, tá? E vou trazer agora, ele vai perguntar agora, eu coloquei a visualização, e ele pergunta aqui para mim agora qual base de dados que eu quero usar para essa visualização. E eu vou selecionar hábitos, que é a que a gente acabou de criar. Perfeito? Claro? Tranquilo? Então a gente clicou aqui e a gente vai vir, ó, copiar visualização existente, não. Eu vou clicar em nova visualização vazia. E vou selecionar o tipo de visualização. Calendário. E aqui no calendário é bem legal. Deixa eu só mudar aqui para largura completa, vai ficar melhor. Aí. A gente tem a visualização de calendário, que ele vai marcar sempre o dia vermelhinho. E dentro da visualização de calendário, que a gente acabou de configurar, a gente vem nesses 3 pontinhos aqui e a gente consegue alterar o layout do calendário. Por exemplo, a gente pode fazer um calendário como semana, que é o que eu prefiro para esse tipo de coisa, para hábito e tudo mais, que ele fica mais enxuto. Então, ele vai mostrar aqui para mim, ó, só a semana atual. Perfeito? Dentro disso daqui agora, deixa eu só tirar aqui, ocultar título. Beleza, a gente criou calendário semana, tudo certinho. Agora, ele replicou lá aquele meu modelo de hábito que a gente tinha. Eu só vou colocar ele aqui como, definir como padrão para todas as visualizações. Perfeito, esse é o padrão. Quando eu clicar aqui no maisinho no meu dia, então assim, pensa que agora eu estou criando o hábito de hoje, a minha rotina de hoje que eu segui. Eu cliquei no maisinho, ele vai vir, ó, hábito hoje, e eu vou preencher agora. Agora eu só vou preencher aquilo que a gente configurou lá atrás, entendeu? Eu não vou reconfigurar, eu só vou preencher agora. Humor, sei lá, cansado, 8 horas de sono, não dormi isso hoje, verifiquei a agenda, fiz atividade física, não bebi 2 litros de água. Então eu estou, teoricamente, em 50% da minha rotina. A data, ele pegou aqui de hoje, e aqui embaixo, aí ele já trouxe ali o nosso vou fazer, stand-by e projetos. E agora... Poxa, que legal, Paulo. Na verdade, é uma programação que você fez lá e ela fica estática para a gente puxar ela sempre que quiser. Exatamente. Agora a gente só vai utilizar. O que a gente fez ali até agora é o que a gente chama de configuração do ambiente. Você configura todo o teu ambiente, que é a parte chata do Notion. É chato, eu sei que é chato, é difícil, é complicado, que é a parte de configuração. Mas depois que você configurou uma vez, você só vai replicar isso. Você só vai vir todo dia, apertar o botãozinho Fantástico. e replicar.
Entendeu? É bem Fantástico. fácil. E trazendo para o meu dia a dia, no começo da nossa conversa, que é papel e lápis, é o que eu faço todos os dias. Eu saio do papel em branco e Exato. todos os dias eu repito uma operação que pode ser muito bem substituída com sucesso pelo preset, né? Você deixar pronto e organizado no Notion. Né? Exatamente. Fantástico, fantástico. Exatamente. E aqui daí você, por exemplo, eu não preciso criar só o de hoje, tá? Ah, agora a gente vai fazer um negócio para deixar melhor essa visualização, que o termo visualização é realmente como você quer ver os dados que você está armazenando. É isso que significa visualização. Então a gente vai vir aqui nos 3 pontinhos, ó, ele até aparece. Edite o layout de visualização, agrupamentos e muito mais. Cliquei nos 3 pontinhos, perfeito? Vim aqui no propriedades, lembra que a gente criou as propriedades? Que a gente configurou lá atrás? E daí aqui eu vou selecionar ó, o nome, que vai ser o hábito hoje. Vou trazer 8 horas de sono, atividade física, beber água, humor, verificar a agenda e a minha barrinha de progresso. E aqui, ó, tá vendo esses pontinhos que tem aqui do lado? Eu clico, seguro e arrasto, eu consigo ordenar como que ele aparece aqui, tá? Então eu gosto de deixar, tipo, tento deixar sempre na ordem que eu vou fazer as coisas no dia, entende? Então, assim, normalmente o meu beber água é o último do dia, porque é a última coisa que eu vou verificar no dia, se eu tomei os 2 litros de água ou não. Verificar a agenda seria no início, talvez atividade física antes, e o 8 horas de sono é logo que eu acordo. Logo que eu acordo, já vejo se eu consegui cumprir essa atividade ou não. Então, assim... E a curiosidade que não quer calar, você consegue cumprir essas 8 horas aí, Paulo? Assim... Faz um tempinho que não, viu? E aí a pergunta vem a calhar porque eu lembrei que você comentou conosco sobre a questão de gráficos, né? Porque realmente é questão de saúde, né? 2 aí. Atividade 3, né? Beber 3 litros de água, 2 litros de água, 8 horas de sono e atividade física. Ou seja, graficamente você olhar no médio e no longo prazo, nossa, você tem uma inteligência sobre você mesmo e tua saúde gigantesca, né? Hoje mesmo foi o médico, ele perguntou como é que todas as horas de sono. Não sei. Eu sei que eu durmo, mas eu não tenho ideia da frequência. Assim, né? Cara, aqui a gente pode evoluir muito. É que eu simplifiquei ao máximo o exemplo, porque Sim. a galera tá começando, então a gente tá tentando entender os conceitos disso daqui, né? Mas assim, pô, nada impede que a gente tivesse o controle, tipo, você tem ali um Apple Watch da vida, você vê ali qual que foi a tua qualidade de sono. Em vez de ter só o campo de humor, a gente poderia ter qual foi a qualidade de sono dessa noite. Porque, assim, cara, uma coisa que impacta muito, se você dorme mal numa noite, provavelmente as outras atividades da tua rotina não vão ser tão boas quanto deveriam. Você vai sentir isso durante o dia, né? Água, atividade física e sono, se você não tiver os 3 ali, provavelmente você vai sentir a diferença, o impacto na tua rotina, entendeu? Pessoal que gosta de correr, por exemplo, trazer as informações do relógio para um contexto maior que é o Notion. Você vai perder ali 3 minutinhos para cadastrar informação todo dia. É um hábito que você vai ter. Eu faço 2 vezes ao dia, tá? Eu faço uma de manhã, logo eu pego o celular ali de manhã e já marco algumas coisas, faço algumas anotações, e no final do dia eu faço o check-up inteiro. E daí, na tua rotina, por isso que você falou que você cria do próximo dia, Isso. a gente pode vir aqui, ó, no dia 28, que é amanhã, eu já clico aqui, adicionar um item, em vez de @hoje, eu só vou pegar, apagar, @amanhã. Perfeito? Aí ele já vai marcar certinho amanhã. Eu não vou marcar nada aqui, porque isso não aconteceu ainda, mas a parte de baixo, que é o teu planejamento do dia, que a gente tinha conversado ali, que era o que eu preciso fazer, o standby e os projetos, isso você já conseguiria configurar aqui, ó, que ele já traz para você. Então, sei lá, me dá uma tarefa aí que você vai precisar fazer. Amanhã, por exemplo. Não, amanhã, levar o Luca para a escola. Luca escola. Né? Luca 2C, né? Oi? E 2Cs. Luca escola. Põe lá Helena escola também. Daí amanhã, especialmente, vamos colocar assim. Tem uma reunião com a Gabi. Importante reunião, isso aí. Reunião Meet Gabriele. Meet Gabriele, beleza. Pronto. E aqui, ó. Beleza. Aí, a única coisinha que eu fiz aqui de diferente, ó, foi... Tá vendo que ele tá com um checkbox aqui? É só você digitar os 2... agora eu esqueci o nome. É colchete, não é colchete? 2 colchetes. É colchete? É colchete, esse fechadinho, Fiquei na dúvida. Ele desenha. E daí você dá um espaço, ele desenha o checkbox. E ele é clicável, tá? Você pode vir aqui e depois dar o check.
E aí que eu Então, queria saber, por exemplo, de repente a Gabi e eu desmarcamos. Tem uhum. como puxar essa informação para o outro dia? Ou, Aí no final do teu dia, que igual você faz ali no lápis de papel, você aham. poderia reagendar. Você trazer do dia anterior e Nossa, que agendar para o show. próximo. Pronto, Uhum. resolveu todos os meus dilemas aqui no papel. Então, aí, esse é o objetivo Obrigado, da. Paulo. Obrigado, cara. Sensacional. E é Sensacional. legal, pessoal, que vocês entraram aqui numa das perguntas aqui, que era se eu tenho hábitos diários que são recorrentes ali, todo dia eu tenho, e se eu tenho hábitos específicos, né? Vocês acabaram de responder a pergunta Normal, que é normal. possível fazer pelo Notion, né? Vai ter hábito que você vai ter a cada 15 dias. Assim, quando a gente vai para principalmente quando a gente vai para um sistema de, sei lá, um escritório, vamos pensar em escritório de advocacia. Você vai ter uma reunião periódica com o cliente ali a cada 15 dias. Isso seria um planejamento que você teria para aquele dia específico, né? Que você colocaria aqui nesse vou fazer, que você vai ver no dia anterior só para você organizar isso. Ou então, você poderia criar já lá na rotina no dia e pedir pro. É que aí eu vou ter que entrar para responder 100% essa pergunta, eu teria que entrar no Notion Calendar. Que daí, cara, você consegue pôr todas as suas tarefas de um calendário. Deixa eu ver se eu tenho um aberto aqui, só para exemplificar, só para não ficar tão abstrato assim. Só que hoje a gente não vai conseguir cumprir isso, porque a gente já teria que avançar mais, tá? Mas Paulo, fica a dica para eventualmente, se o pessoal quiser, uma nova live, porque de minha parte tá sensacional, sabe? Poder avançar se o pessoal nessa linha. quiser e topar aí, a gente pode fazer uma live semana que vem. Eu tô bem tranquilo, quarta-feira. A gente pode dar sequência em outros temas do Notion, e sei lá. Aí vocês mandam, eu quero organizar minha rotina de estudo. A gente vai montando os projetos conforme vocês forem demandando ali, né? Então, assim, que nem isso daqui, ó, são os projetos que a gente tem na Sidéria. São as tarefas que a gente tem executado, tudo que a gente tem feito na Sidéria. Essa aqui é a visão de mês, do Notion Calendar, tá? Então, assim, não vou entrar muito aqui, porque aqui já seria algo mais complexo, mas aqui sim você poderia ter, ó, por exemplo, as nossas reuniões aqui que nós temos, elas já estão todas agendadas, ó, para 2, 3 anos para frente. Então, ele já fica tudo marcadinho aqui. É claro que é bem legal que você já consegue ter uma visão bem organizada e você também consegue ter uma visão semanal, né? Hoje a gente teve gravação de um journey novo da Alana, né? Que sai muito em breve também. Acompanhem as nossas redes para ficarem sabendo disso. E aqui a gente tem as tarefinhas, tá? Não vou aprofundar muito, mas isso aqui é algo que seria uma evolução do que a gente está construindo aqui hoje. Beleza? Mas diretamente sim, Paulo, nessa questão do Notion que nós estamos vendo hoje, por exemplo, você mostrou para mim a questão de hábito, alguma coisa que se repete e com a repetição você gera inteligência sobre o que você fez ou não fez. Ótimo. Exatamente. A gente avançou, e o Neto tocou nesse assunto, de tarefas que são variáveis, né? Então, assim, eu posso, por exemplo, levar o carro na revisão. Não deu tempo hoje, fica para amanhã. Eu consigo arrastar para o dia seguinte. Porque gestão do tempo é isso, você saber o que cabe num dia e o que você não conseguiu, você dá um jeito de reorganizar sem deixar em aberto, sem perder informação, né? Isso dá para fazer na parte de baixo aí que você está falando. Cara, tranquilamente daria para fazer aqui, tá? Ali a gente foi para o Calendar, que é algo mais avançado. Lá a gente está falando de ambiente de trabalho, né? Então, assim, envolve, tipo, ali naquelas tarefas, envolve, sei lá, 8 pessoas que estão trabalhando em tudo aquilo. Então, ali realmente é uma visão macro do negócio, né? Aqui a gente está falando pessoal, então eu acredito que isso já seria suficiente para você conseguir configurar o teu dia, tá? Não precisaria evoluir muito mais do que isso aqui, não. Tá? Perfeito. Que mais que a gente tem aqui? A gente vai criar uma outra view agora, que a gente está na view de calendário, que é a view, a visualização, né? É que eu usei muito tempo o Notion em inglês, daí eu acabo falando os termos que vêm do Notion em inglês, né? A gente vem aqui nesse sinalzinho de mais, do lado da visualização que a gente tem, e a gente vai adicionar uma nova visualização para a tabelinha de hábitos. E agora, eu vou criar uma visualização no formato tabela, tá? Que vai ser a nossa visualização semanal. Mas não é a mesma coisa que a gente tem aqui? Não, porque a gente vai adicionar um filtro. Agora a gente vai adicionar mais um conceito do Notion, que são os filtros. A gente vai adicionar um filtro em que data, a propriedade data, está, né? Data de início é relativa a hoje, está nessa semana. Tá? Então, a gente seleciona aqui, a gente poderia selecionar a próxima semana, a semana anterior,
mas eu quero que ele pegue a semana atual. Ou só o dia atual. Viu que ele sumiu, o outro que a gente tinha criado do amanhã? Então, aqui é o conceito de filtro do Notion, tá? E aqui a gente consegue colocar semana. Então, a gente vai ter um filtrinho aqui da nossa semana. E como a gente tinha visto ali, ó, hoje, amanhã. Lembra que a gente colocou a data relativa? Então, ele sempre vai montar como hoje ou amanhã. E aqui, ele tem a data absoluta que a gente fala. Data absoluta é, tipo, 28 de março de 2024, 29 de março de 2024. Isso é data absoluta. Aqui em cima, só para ficar um pouquinho melhor, a gente vai adicionar um íconezinho aqui, só para a gente conseguir diferenciar, sei lá que... deixa eu ver se tem um... Eu não lembro se os... aqui. Só para a gente controlar. Daí ele fica o íconezinho aqui em cima. Na visualização de semana faz mais sentido. Atividade física. Vamos ver se tem um work aqui. Beleza. Aí aqui também... drink. Aí, aguinha. Beleza. E verificar a agenda... um olho, talvez. Vai ser o link aqui. Só para a gente ter um visualzinho. Eu sou chato com visual, quem conhece sabe. Então, eu gosto de ter esse íconezinho só para ficar mais fácil de você visualizar a informação. Então, naquela página nossa do rastreador de hábitos, a gente tem a visão de calendário semanal, a gente tem a visão de tabela agora, que a gente pode vir aqui, clicar com o direito e renomear para semana. Que daí vai ficar a nossa visualização de semana. E aqui, editar visualização, a gente consegue adicionar ícone também. Deixa eu adicionar aqui. Íconezinho de semana. Aí, certinho. Então, a gente tem a nossa visualização de calendário, a nossa visualização de semana. Perfeito? Paulo, e a pergunta que não quer calar, você falou que vai disponibilizar um template já para que nós possamos trabalhar, brincar, modificar. Esse template, então nós poderíamos, a ideia que eu estou imaginando é que nosso principal objetivo seria mexer nos quadradinhos, isso. Só, o resto estaria organizado para a gente poder usar. Isso aí. Você só teria que mexer ali realmente nos itens da tua rotina. E não precisa nem deletar, tá? É só vir aqui e alterar o nome. O nome, renomear, alterar o nome, ícone, acabou. Já tem o teu hábito ali geradinho, bonitinho. Beleza? E para adicionar ali embaixo mesmo, né? Não adicionar propriedade. Aqui a gente vem no abrir, né? E daí adicionar propriedade. Perfeito. Beleza? Tranquilo. Aí daí isso aqui é legal, né? Nesse daqui, ó, no hoje, a gente não tinha criado nenhum item aqui, lembra? Já no amanhã, que a gente configurou ali, a gente já tinha criado os itens aqui. Então, é aí que está a inteligência do negócio. Cada dia você vai ter todo um conjunto de informações ali que depois a gente pode vir e recapitular, né? Tem gente que gosta de fazer um review da semana. Tá ligado? Você pega ali, entra dia a dia e vê o que aconteceu, o que te deixou estressado, o que te deixou cansado. Que isso é importante para você conseguir ter uma rotina boa, né? Na verdade, você conseguir analisar os pontos ruins da tua rotina para você conseguir melhorar isso mais para frente. Que mais que a gente tem? Eu acredito que agora, a última parte seria o gráfico. A gente vai entrar na parte ali de como que a gente gera aquele gráfico ali. Eu só vou pegar uma aguinha aqui, que a minha garganta já morreu aqui. Só um minutinho. Neto, você tem algum insight, alguma ideia para aproveitar o tempo do Paulo conosco aqui, cara? Cara, acho que uma das perguntas que veio aqui o pessoal chegou e está aprendendo a criar um rastreador de hábitos. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa quer saber como que gerencia o tempo, como gerenciar o hábito, como organizar a rotina diária. Então, acho que já passo a bola para você, né, que manja muito disso. Então, dá uma dica para essa pessoa aí que está perguntando sobre isso. Bom, o que eu posso dizer, assim, até no começo da live eu comentei que eu faço isso há 4 anos, quase 4 anos, né? E a grande magia de você conseguir organizar a tua rotina é você ter a rotina de organizar, né? Então, isso é muito importante, né? Você, se possível, todos os dias você pensar no dia seguinte, porque o que acontece com o tempo? Você começa a perceber que tem atividades que no conjunto não cabem amanhã, né? Você de repente percebe que não é uma superwoman, não é um super-homem, enfim. Os dias às vezes te comprimem e você precisa de inteligência para decidir no dia o que é mais importante, o que é menos importante, o que é mais urgente, menos urgente.
Então, você pensando, só o fato de você parar para pensar e escrever o dia seguinte já é incrível. Agora, a grande sacada de todas é você posicionar como você quer ser daqui a alguns anos, ou o que você quer fazer daqui a alguns anos, posicionar para decisões diárias. Né? As grandes mudanças na nossa vida, elas só acontecem quando a gente pensa muito sobre elas no cotidiano e age em prol delas no cotidiano. Né? Seja uma viagem, seja um projeto de um concurso público, seja um novo emprego, seja um novo curso, enfim, seja um mestrado, no caso da Gabi, essas coisas só acontecem se a gente pensar nelas e agir em prol delas. Então é isso, gestão do tempo é um pouquinho de timing para pensar e se entender na rotina que você vai criando no dia a dia. Né? Eu costumo dizer para o meu filho, um dia ele me perguntou assim, pai, o que você tanto desenha que você lá precisa de papel? Eu falei, pai, filho, eu estou fazendo o design no meu dia. Então é isso, né? É pensar todos os dias, se entender no caminho e nunca se esquecer que grandes coisas só acontecem se a gente trabalhar em prol delas diariamente ou pelo menos semanalmente. E aí, continuar? Me recuperei aqui já. Mas agora, então, a gente vai para o último item, que são os gráficos. E para gerar esses gráficos, a gente vai entrar num último conceito aqui, que é o conceito de integrações. O Notion também tem uma coisa muito boa, tá? Que conectar. A gente vem aqui, ó, nesse menuzinho direito, aqui em cima, no cantinho, 3 bolinhas aqui. E a gente vai vir conectar-se. E dentro do conectar-se, a gente tem várias outras ferramentas que trabalham muito bem com o Notion, tá? Você consegue integrar com o teu Google Drive, com o OneDrive, com várias ferramentas. Esse FTTT é uma ferramenta super avançada para você conseguir fazer comunicação com camadas de segurança. Então, ele realmente vai a níveis bem, bem avançados. Mas a que a gente quer hoje, para gerar o nosso gráfico, é o Chartbase, que também a gente consegue utilizar ele na versão gratuita do Notion, tá? A única limitação que a gente vai ter no Chartbase na versão gratuita é que a gente consegue gerar só um gráfico, tá? Nas versões pagas dele, daí você consegue gerar outros gráficos ali. Só para entender, Paulo, é uma assinatura de Notion que você acaba acumulando acesso a outros aplicativos que se conectam. Não, são separados. Perfeito, são assinaturas separadas. Para o gráfico, okay. Ele é separado, tá? Quase Perfeito. tudo que a gente está falando aqui, a gente consegue ver. A gente teria os dados aqui do Notion, que você teria, ó, quem editou uma página, alguma coisa do tipo, mas não é o tipo de informação que a gente quer. Até tem um rumor de que o Notion vai trazer gráficos nativamente, aí não vai ter que ter mais essa integração com o Chartbase, tá? Então, mas hoje a solução para você criar gráficos dentro do Notion é o Chartbase. Então, chartbase.so, sempre essas ferramentas, elas normalmente usam o SO no final ali, não sei o motivo disso, mas eles usam domínios SO. E aqui você vai dar um Get Started, vai selecionar a sua continha. Agora, só deixa eu lembrar qual foi a conta que eu acho que é essa aqui. Aí vai entrar na tua conta do Chartbase. Aqui. E aqui vai ter o meu gráfico já criado. Só eu vou apagar ele, que a gente vai criar do zero isso aqui. Então, senão eu teria que ter uma... Eu não uso conta paga do Chartbase, uso a normal. Vou vir aqui em configurações do Chartbase. Aqui no meu ele já está configurado a integração com o Notion, tá? Mas ele apareceria uma tela só para você dar um OK, tá? Isso aqui é só você clicar lá na integração do Notion. Como o meu já está integrado, ele não pediu. Mas colocaria aqui nas integrações, né, nos 3 pontinhos. Quando clicasse aqui no Chartbase, ó, o meu já está conectado, está com uma bolinha verde aqui, ó. Acesso misto, pode ler conteúdo. Daí, você só clicaria aqui no Chartbase, ele abriria uma tela, você criaria a conta no Chartbase, tá? Só com e-mail ali, e daria acesso para ele. Perfeito? Beleza? De novo, agora a gente está numa parte de configuração, que não é algo que você vai precisar fazer toda vez. Você faz uma vez e depois você só vai utilizar, tá? Então, Create Chart, eu vou selecionar o tipo de gráfico que eu quero utilizar aqui, por exemplo, Line Chart, e aqui ele vai me perguntar qual tabela que eu quero vincular. Lembra que a gente criou a tabela de hábitos? Então, agora ele está me perguntando qual tabela que eu quero vincular. Eu tenho 2 hábitos, que uma é a minha que eu uso e outra é a do exemplo que a gente está criando. Eu acredito que seja essa daqui, tá? Hábitos. Então, a gente só seleciona, dá um Next, Label, a gente deixa hábitos,
o eixo X do gráfico, X e Y, né? Horizontal, a gente vai pôr data, tá? E no Y a gente vai pôr progresso, create chart. Se eu fiz tudo certo, ele vai gerar um gráfico para a gente baseado na data. Aí, ó. Então, ó, viu que a gente a gente tinha 2 itens criados, certo? Que era dia 27 e 28. Aí, se eu vier aqui agora, ó, marcar uma atividade aqui, ó, no dia 28, lá no meu Chartbase, deixa eu só voltar e atualizar a página, ele vai atualizar meu gráfico ali. Só ele carregar aqui. Agora o dia 28 está com 25%. Beleza? A gente já criou... Cara, aqui já está integrado o Notion com o Chartbase. É só isso. Pessoal, sabe o que eu brinco com o Paulo? Agora, dando uma quebrada aqui. Sara, Gabi, vocês já ouviram isso falar. O Neto sabe perfeitamente. Esse negócio que esses guri fazem, para mim, é alquimia. Sabe? Vocês são alquimistas digitais, enfim, fazer essa brincadeira acontecer é surreal, cara. Surreal mesmo. Ficou muito complexo essa parte? Não, tá super legal. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Muito legal, integrou, clicou no botãozinho de integrar, ele vai vir informação para cá, você seleciona. E aqui, ó, agora eu só vou configurar o meu gráfico. A cor que eu quero para ele. Vou selecionar uma corzinha aqui. Aí, single color. Aqui, ó, data labels, que é como que eu quero que apareça essa informação. Tá vendo que ele tá marcando aqui para mim 0.5, 0.45, 0.4? Por quê? Porque é porcentagem. Então, a gente vai trazer aqui, ó, para porcentagem. Ele só não está atualizando em tempo real, mas quando a gente der F5, tudo isso aqui vai se aplicar. E time zone, a gente vai colocar São Paulo, GMT-3, né? São Paulo, GMT-3. Aí aqui já está estacado, tudo certinho. Beleza. A gente não precisa pôr nenhuma organização. É isso. A gente configurou o gráfico. Deixa eu dar um F5, que ele não está atualizando, não sei porquê. Era para ele atualizar sozinho o visual do gráfico aqui, mas ele não atualizou. Vou dar um F5 na página. E... aqui. Aí, agora sim, agora ficou bonitinho. E aqui, no progresso, eu vim aqui, ó, na engrenagemzinha do progresso, tá? Lembre que o nosso progresso é o nosso eixo Y, né? Que é o vertical. Vou selecionar aqui para porcentagem. Ok. Ele vai recarregar e agora ele vai mostrar aqui Aí, agora sim, ó, agora tá bonito. 0 a 50%, que é a porcentagem que está marcando aqui na nossa barrinha. Tá? Ah, mas se já tem a barrinha, por que a gente vai pôr um gráfico? Porque daí o gráfico vai dar o nosso histórico ao longo do tempo. E agora a gente vai adicionar mais um filtro aqui. Aqui embaixo, eu não sei se dá para ver aqui para vocês no lado esquerdo inferior. Dá sim. Bem aqui, tá? Edit Filters. A gente vai adicionar um filtro. A gente vai pegar o campo. Tá? Que a gente vai fazer. Aqui a gente já está entrando tipo quase numa programação no code, tá? Então eu sei que aqui é mais chatinho, tá? Mas a live vai ficar gravada, depois vocês podem entrar e acompanhar essa parte. Eu quero no campo data, eu vou adicionar um dynamic range, que vai ser o quê? Eu só quero que apareça a semana atual, então current week, né? Vou confirmar, save. Aí ele sempre vai filtrar o gráfico para mim da semana atual. Não o passado, nem o futuro. Só a semana atual. Configuramos nosso gráfico. O gráfico está 100%. A gente conseguiu configurar 100% dele. A gente vai vir aqui, ó, pegar o link para incorporar. A gente vai copiar esse link. Beleza? Agora a gente vai vir aqui no Notion. Beleza? Voltamos lá. E a gente só vai dar um Ctrl V aqui e criar a integração. Aí ele vai dar um tempinho aqui. E deu certo. Tá aí o nosso gráficozinho dos hábitos. Beleza? Aí aqui, ó, vamos criar mais umas datas aqui para frente. Vamos colocar qualquer coisa aqui, tá? Beleza? A gente vai voltar algumas aqui também. Marcar aqui nesse dia eu fiz tudo. E aqui a gente vai marcar só 8 horas de sono. Ó, agora a gente criou vários campos. Vocês podem ver que ainda não atualizou o gráfico, né? Passa o mouse em cima, clica aqui, ó, nessa atualizar. Aí, ó, tá o nosso gráficozinho atualizado conforme as datas que a gente adicionou. Cara, é muito legal, né, Paulo, ver que toda a integração, né, todos os sistemas ali, eles proporcionam essa dinamicidade, né? Que cara, é tudo muito dinâmico no Notion. Entrar na Chartbase depois para ver. Então é só atualizar que ele já vem pronto, né? Tem uma
uma database ali, uma questão da integração que faz isso automático. Então, E assim, todo dia que você entrar aqui vai estar atualizado. Sempre que você atualizar a informação, vai estar atualizado. Ó. O dia 28 aqui, que está aqui embaixo, ó, 20% aqui, 25% que ele está marcando, ó, 28. Eu vou marcar outros hábitos aqui que eu tinha terminado nesse dia. Se eu der um atualizar, ó, o desenho do gráfico vai mudar. Perfeito? Certinho. Cara, aqui a gente terminou o nosso projeto, tá? Aí a gente terminou aqui agora a nossa visão do projeto, que era, como prometido, o nosso rastreador de hábitos com um gráficozinho para acompanhar. Tá? Aí, claro, a gente pode avançar muito nessas coisas, mas pô, já dei 1 hora aqui, já deu 1 hora de live, o pessoal já não deve estar aguentando mais. Mas eu vou abrir aqui o meu pessoal, o meu Notion pessoal, que eu tenho outras coisas aqui, ó. Ó, por exemplo, as minhas semanas, eu tenho aqui... Ah, o meu gráfico parou de funcionar, que eu apaguei, verdade. Depois eu arrumo isso aqui. Mas eu teria aqui, ó, todo o meu histórico de dias, tudo que como que foram os meus dias anteriores, né? E, assim, com certeza, o Anderson mandou aí pra gente marcar novas lives. Eu tô pensando em fazer toda semana, a quarta-feira, Anderson, pra gente ir tendo uma rotina aí dessas lives. Não sei se tem que ver também o horário do pessoal, se é bom esse horário, se não é, mas a gente vai marcando aí. Olha, uma coisa que me ocorreu, pessoal, vocês toparem, a gente seguir na linha do Notion, talvez, usando outros temas, enfim. Isso. Você chegou até quando tocou no assunto, né, Paulo? De repente, estudo, outras coisas que a gente possa trabalhar com o Notion. Cara, eu vou compartilhar aqui. Eu vou entrar no da Sidéria, só para o pessoal ver, tipo, até onde dá para chegar quando a gente fala. Por exemplo, é que daí aqui a gente já está entrando para a parte empresarial do negócio, um negócio mais avançado, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, no Notion da Sidéria, no time de marketing, por exemplo, que a gente trabalha, a gente tem as atas das reuniões, ó, sempre com data relativa, então a gente consegue marcar aqui certinho. Caixa de entrada, aí a gente traz do método do Fabrício ali de gestão do tempo, a gente ampliou ele um pouquinho aqui para a gente gerenciar a empresa, né? Então, projetos, ó, aqui, isso daqui, para mim, é uma das melhores coisas que a gente tem no Notion, que a gente pode ter um portfólio de projetos, e aqui embaixo a gente consegue ter um gráfico Gantt do status dessas tarefas do projeto. Então, aqui, por exemplo, ó, se a gente vier aqui e alterar o filtro que a gente está utilizando, ó, todas as atividades que a gente fez nas últimas semanas estão aqui, entende? Então, assim, quando a gente entra para um nível mais profissional do Notion, eu acho que ele é uma ferramenta totalmente expansível. É esse o ponto. A gente consegue fazer desde a gestão do meu dia aqui, ó, que é um ambiente totalmente separado da Sidéria, como também toda a gestão da empresa. E assim, na mesma conta, eu estou logado aqui no mesmo ambiente, eu quero ir para, agora eu vou ver as coisas da Sidéria. Eu só venho aqui no canto superior e mudo para minha conta da Sidéria, entende? Aqui é a minha conta pessoal, mas lá eu tenho outras coisas que eu consigo gerenciar também. Daí eu também faço, que nem parte aqui da graduação que eu estou fazendo, eu organizo aqui também, os materiais de aula que eu baixei, esse tipo de coisa que eu assisti, as provas, eu organizo tudo aqui também. Então, acho que seria um tema legal aí para a gente continuar em cima do Notion. Eu acho que valeria a pena até continuar esse projeto, expandir ele para outros temas, né? Acho que seria bem legal a gente fazer esse controle pessoal meu aí e ir passando para o pessoal para o Notion. Acho que seria bem legal. Estou mais que convencido, Paulo. Agora, olhando para a minha pilha de papel aqui, né? Eu consigo gerenciar meu tempo, mas eu não consigo te dizer nesses 4 anos o que funcionou mais, o que funcionou menos para trás, assim, sabe? O meu perfil de dia a dia. Agora, realmente, eu percebi o quanto de informação preciosa não foi coletada. Né? Toda a inteligência, porque inteligência é você ter dado... O que é inteligência, pessoal? Isso eu aprendi há muito tempo. Não é você ser mais esperto que as outras pessoas, é você ter informação disponível, facilmente acessível e organizada para uso, para pronto uso, né? E é o que o Paulo acabou de mostrar para nós, né? Inteligência, exatamente, acessível, organizada e pronta para ser utilizada em qualquer momento, né? Paulo, eu usei a palavra... acessar a informação da maneira mais rápida possível. É isso. Pronto, né? Pronto. Vamos abrir se alguém quiser falar, né, Neto? O que você manda aí? Eu falei muito hoje, empolgação grande aqui, cara. Eu tô vendo que o pessoal aqui já tá cobrando as próximas lives, que tem que continuar mesmo, quero uma rotina de gerenciamento de times,
pessoal falando que quer organizar os estudos, então acho que vai ser uma boa aí, a gente já deixar meio certo aí para uma próxima semana, vamos divulgando aí nas redes sociais e na comunidade lá no WhatsApp. Então, Paulo, se topar aí, a gente já continua esse projeto aí, hein? Quarta-feira, por mim, esse mesmo horário, seguimos o barco aí. Beleza? Ou minhas crianças já dormindo na casa dos pais aqui, passou com um colchão aqui atrás. E... live é live, né? É isso aí mesmo, né? Vida real. Vida real. É isso, gente. Finalizamos, então, a nossa live? Finalizamos. Então, agradecer a todo mundo, né? Obrigado, Gabi, Leonardo, o Fusco, Ramon, Michele, Sara, Anderson, Renê, Bruno, a Gabi tá Rosana. convencida também? Vamos ver, Gabi. Você conheceu o Janeiro? Obrigado. Pô, eu quero um modelo pronto disso aí, só para eu só seguir. Pode me mandar um modelo. Para disponibilizar, Paulo, o pessoal tem que colocar e-mail, mandar. Como é que eu vou mandar na comunidade lá do WhatsApp. Pronto. Então, beleza. Eu só vou dar uma organizada. Eu mando amanhã cedo o modelo, que eu vou dar uma organizada nesse daqui para ficar mais fácil para o pessoal duplicar. Fechou. Beleza? Amanhã cedo eu mando. Fechou. Obrigada. Obrigado, pessoal. Paulo, show de bola. Neto, obrigado. Tchau, isso aí, gente. Abraço. Tchau, tchau.